Hoje eu quero te convidar a olhar para o incêndio de uma forma diferente. Não como um evento isolado, não como algo imprevisível, mas como um fenômeno que pode ser entendido, controlado e principalmente evitado. Quando a gente fala em incêndio, normalmente a imagem que vem à cabeça é fogo, fumaça, destruição. Mas por trás disso existe algo muito mais estruturado. Existe ciência, existe engenharia, existe legislação e existe responsabilidade. E é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Como esses três pilares se conectam para proteger vidas e patrimônio. Agora pensa comigo, o que será que conecta um país com 10 milhões de habitantes lá em 1872 com um país de mais de 210 milhões em 2019? A resposta não está só no crescimento populacional, está na transformação completa da forma como a gente vive. O Brasil deixou de ser rural e passou a ser urbano vertical, denso. E isso muda tudo. Porque onde há mais pessoas, mais energia, mais equipamentos, mais interação, há também mais risco. O incêndio passa a ser um fenômeno estatístico. Ele deixa de ser exceção e passa a ser uma probabilidade. E é por isso que sistemas de proteção deixam de ser opcional e passam a ser essenciais. Diante desse risco crescente, surge uma pergunta fundamental: quem é responsável por evitar o incêndio? E a resposta é todo mundo. O poder público cria leis, fiscaliza e atua nas emergências. As empresas projetam, implementam e mantêm sistemas de proteção. E a sociedade civil é responsável pelo uso correto, pela prevenção e pela consciência. Quando um desses três falha, o sistema inteiro enfraquece. Mas quando os três funcionam juntos, a gente cria um verdadeiro escudo de proteção. Mas essa responsabilidade não funciona no improviso. Ela é organizada por um sistema. No centro, nós temos a Lei 13.425 de 2017, que define responsabilidades, exigências e sanções. A ABNT entra com as normas técnicas, detalhando como tudo deve ser projetado. Estados e municípios adaptam essas regras à realidade local. A Defesa Civil atua em nível macro. E o Corpo de Bombeiros é quem valida tudo isso na prática. É ele que olha para uma edificação e diz: isso aqui está seguro, ou não. Agora vamos entender como isso sai do papel e vira realidade. Tudo começa no projeto. É aqui que o risco é mapeado. Depois vem as normas que definem exatamente como cada sistema deve funcionar. Na sequência, a vistoria, que verifica se tudo foi executado corretamente. E, por fim, a emissão do AVCB, que certifica que aquela edificação está apta a operar com segurança. Ou seja, segurança contra incêndio não é um equipamento, é um processo. Agora a gente começa a enxergar o sistema como ele realmente é, em camadas. Primeiro, a prevenção, evitar que o incêndio comece. Depois, a detecção, identificar rapidamente quando algo deu errado. Em seguida, a contenção e a fuga, proteger as pessoas. Depois, a extinção, combater o fogo. E por fim, a capacitação, preparar pessoas para agir. Isso aqui não é só teoria. Isso é arquitetura de segurança. Se uma camada falha, a próxima precisa funcionar. Agora vamos trazer isso para o mundo real. Olha esse ambiente. Cozinha, vazamento de gás. Painel elétrico sobrecarga. Área de serviço, produtos inflamáveis, eletrodomésticos ligados. Percebe uma coisa? O incêndio não começa grande. Ele começa pequeno, sempre. Uma falha, um descuido, um detalhe. E é exatamente aí que a engenharia entra, para identificar essas falhas antes que elas evoluam. E quando essa falha acontece, o processo começa. Primeiro, o aquecimento, depois a vaporização do material. Em seguida, a reação com oxigênio. E então, a combustão se torna autossustentável. Esse é o ponto crítico. A partir daqui, o incêndio cresce sozinho. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica controlar. Para entender isso de forma simples, a gente usa o famoso triângulo do fogo: combustível, oxigênio e calor. Sem um desses elementos, o fogo não existe.
Mas a ciência evoluiu e adicionou um quarto elemento, a reação em cadeia. E é isso que transforma o fogo em algo autossustentável. Agora não é só iniciar o incêndio, é manter ele vivo. E aqui está a chave de tudo. Se o fogo depende desses elementos, então combater o incêndio é, na essência, eliminar um deles. Resfriar, retirar o calor. Abafar, retirar o oxigênio. Isolar, retirar o combustível. E é exatamente isso que os sistemas fazem. No final das contas, o combate ao incêndio não é improviso. É ciência aplicada. É engenharia. E é o resultado da organização entre lei, técnica e ação humana.